Qualquer pessoa que tente definir o termo marxismo cultural vai ficar confuso. Conforme dito no vídeo anterior, é um termo normalmente usado pelos elementos mais extremos da direita, como neonazistas, tanto que tornou-se comum em círculos conservadores tradicionais. O termo também é conhecido como politicamente correto, feminazi, agenda gay, entre outros. No vídeo anterior foi mostrado o que um neofascista Anders Breivik fez, matando mais de 70 pessoas. A parte que não foi citada no vídeo anterior, é que o termo marxismo cultural era um termo frequente em seus escritos políticos. É essencial que as pessoas entendam de uma vez como isso é usado como ferramenta de alienação e mobilização de movimentos radicais, pois as pessoas ficam convencidas que isso está destruindo a sociedade, a ponto de obsessão. Vamos começar entendendo através da época da Guerra Fria. Durante esse período, os adversários eram classificados com termos como comunista e vermelho. A paranoia era tanta, que até os liberais foram frequentemente rotulados como cor-de-rosa, ou seja, um leve tom de vermelho, pois acusavam os liberais de venderem ideias comunistas revestidas de açúcar. Todas essas acusações eram feitas para difamar opositores políticos. Conforme dito no vídeo anterior, o uso da palavra comunista de forma pejorativa iria continuar bem até a década de 90, quando ideólogos conservadores mais astutos reconheceram que isso tinha perdido força com o colapso da União Soviética e do Bloco Oriental, com mudanças econômicas em larga escala, e com o crescimento da vertente neoliberal. Esses conservadores começaram a alegar que o país precisava de privatizações, pois estava à beira do marxismo. No início de 90, se dá o início das chamadas guerras culturais, e aí se destaca William Lind na definição do termo marxismo cultural, com tentativas de tentar definir o termo e escrever sua história. Lind tenta fornecer uma cartilha sobre o assunto com a seguinte definição, onde o marxismo seria uma filial do marxismo ocidental, diferente do marxismo-leninismo da antiga União Soviética, chamado de multiculturalismo ou politicamente correto. Lind comete alguns erros em sua conspiração, porque os teóricos do marxismo cultural, se tivessem um plano, usariam o termo marxismo em tudo, além de se identificarem como marxistas. Isso refuta a ideia de que eles estariam escondendo algo. Em segundo lugar, a palavra multiculturalismo ou algo semelhante nunca foi encontrado nessas obras. Esses guerreiros culturais acreditam que exista algum tipo de entidade chamada cultura ocidental, lembrando que grande parte da cultura europeia também tem influências de fontes não europeias. Lind falha miseravelmente em seu entendimento sobre história. Lind diz que o marxismo cultural não começou na década de 10, mas em 1919, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, onde os marxistas previram que a classe operária em toda a Europa se levantariam para derrubar o capitalismo e criar o comunismo, mas o primeiro movimento surgiu em 1914, e depois em 1917. Lind continua dizendo que dois teóricos marxistas chamados Gramsci e Lukács chegaram à mesma resposta, na qual a cultura ocidental e a religião cristã cegaram a classe operária ao verdadeiro interesse de classe marxista de que o comunismo era impossível no Ocidente até que ambos fossem destruídos. Se Lind estava certo, porque os movimentos operários conscientes de classe eram mais ativos na Europa Ocidental antes do final do século XIX? Afinal, a primeira revolução operária foi a Comuna de Paris, não a Revolução de Outubro. Será que Lind simplesmente esqueceu do cristianismo no Império Russo, onde o czar era visto como um representante de Deus na Terra? As acusações de Lind agora parecem piorar, pois Lind diz que em 1923, inspirado em parte por Lukács, um grupo de marxistas alemães se estabeleceram na Universidade de Frankfurt, chamado Instituto de Pesquisa Social. Segundo Lind, este instituto, logo conhecido simplesmente como a Escola de Frankfurt, se tornaria o criador do marxismo cultural. O irônico é que os fundadores da Escola de Frankfurt nunca chamaram suas teorias de marxismo cultural, e sim, todos os nomes citados por Lind eram de ascendência judaica. Para ficar claro, a Escola de Frankfurt contradisse Marx em relação à cultura e à superestrutura, além de afirmarem que a classe trabalhadora não lideraria uma revolução socialista, ou seja, era uma rejeição bastante séria do marxismo.
Ele ainda pergunta quem iria dirigir uma revolução machista e ele mesmo responde, dizendo que seria uma coalizão de negros, estudantes, mulheres feministas e homossexuais, isso sem nenhuma fonte, parecendo mais uma lista pessoal. Para encerrar, Lind diz que a escola de Frankfurt cruzou Marx com Freud, dizendo que hoje os marxistas culturais querem fazer algo como normalizar a homossexualidade, transmitindo um programa de televisão onde o único homem branco normal é um homossexual. Que a escola de Frankfurt tentou fundir as ideias de Marx com as de Freud é um fato, e os resultados dessa combinação estão entre as razões pelas quais muitos marxistas rejeitam a escola de Frankfurt. A segunda parte desta passagem é simplesmente bizarra. Pois a normalidade da homossexualidade tem sido argumentada não filosoficamente, mas cientificamente, por profissionais médicos treinados. Em seguida, Lind alega uma conexão direta entre os intelectuais marxistas culturais e a indústria do entretenimento, como se os dois trabalhassem em conjunto. Lind termina dizendo que o próximo conservadorismo deve desmascarar o multiculturalismo e revelar o homem por trás da cortina, mas o problema é que em nenhuma obra de quem ele acusa usa termos como multiculturalismo, ou apresenta suas observações, pois nem Lind sabe sua definição de multiculturalismo.